Conversar sobre a vinda do Senhor Jesus. O primeiro texto que eu quero ler para vocês, ele está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, um texto que nós já utilizamos durante este mês para falarmos sobre o batismo no Espírito Santo. Mas o interessante é que esse texto ele fala a respeito da vinda do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz em Atos capítulo 1, que Jesus estava na última conversa com os seus discípulos. Os discípulos não sabiam disso. Eles estavam no Monte das Oliveiras, conversando com o Senhor Jesus. Os discípulos não sabiam, mas eram as últimas palavras do Senhor para os discípulos. E nesta conversa Jesus ele fala a respeito do Espírito Santo e do batismo com o Espírito Santo, que nós já conversamos aqui em cultos anteriores. Jesus ele fala com os discípulos, dizendo para eles: olha, não saiam de Jerusalém, mas esperem que a promessa do Pai se cumpra na sua vida, na vida de vocês. Aí disse Jesus: porque o João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então Jesus já prepara os discípulos para que eles recebam o batismo com o Espírito Santo. O interessante é que Atos capítulo 1 mostra que parece que os discípulos não entenderam a importância do que Jesus estava falando. Jesus diz para eles: não saiam de Jerusalém, esperem a promessa do Pai, porque João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, e não vai demorar, vai ser nos próximos dias. E os discípulos, eles simplesmente mudam de assunto, como se aquilo que Jesus estava falando não fosse importante. E eles então fazem uma pergunta que não tinha nada a ver com o assunto. Eles perguntam, alguém levantou a mão e falou: Senhor, quando é que Deus vai restaurar o reino de Israel? Porque Israel estava sob o domínio do Império Romano, e todos os judeus tinham o desejo e a esperança de ficarem livres do poder do Império Romano, e eles acreditavam que o Messias que ia fazer isso, e o Messias era o Senhor Jesus. Então alguém muda o assunto e pergunta: quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Aí Jesus responde dizendo: olha, não compete, em outras palavras, não interessa para vocês saber os tempos e as épocas que só pertencem a Deus, mas o que vocês têm que se preocupar, Atos capítulo 1 versículo 8, põe para a gente, o que vocês têm que se preocupar não é com isso. O que vocês têm que se importar é que vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então Jesus traz de volta o assunto do Espírito Santo, que os discípulos tentaram desviar o assunto como se não fosse importante. Jesus está dizendo assim: ó, não é importante os tempos e as épocas que só pertencem a Deus. O que é importante, vocês vão ser cheios do Espírito Santo. Quem aqui é cheio ou vai ser cheio do Espírito Santo? Só um instante, levanta a mão aí, dá um glória a Deus, exalta ao Senhor por um instante, porque é isso que Jesus quer. Mas o que eu gosto desse texto é que o versículo seguinte, põe para a gente por favor, versículo 9, o texto vai dizer o seguinte: enquanto Jesus dizia as palavras do versículo 8, quando ele falava assim: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas, enquanto ele falava essas palavras, os pés de Jesus começaram a sair do chão, e ele começou a subir, como se estivesse flutuando. Então o texto diz: quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. Então você consegue visualizar e imaginar isso? Jesus está falando assim: ó, vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e os discípulos olhando para ele, e vocês vão ser minhas testemunhas. E aí os pés do Senhor começam a sair do chão, o corpo dele começa a flutuar em direção aos céus, os discípulos vão acompanhando Jesus subindo, ele vai subindo em direção aos céus e dizendo lá de cima: e vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria. E quando ele já está lá no alto, ele fala: e até os confins da terra. E quando ele fala até os confins da terra, o versículo 10 vai dizer que de repente Jesus é envolvido por uma nuvem lá no alto, nos céus, e aí então Jesus desaparece diante dos olhos dos discípulos. Se você quer que você se imagine um deles, você olhando para o céu, Jesus lá no alto, e de repente ele é envolvido por uma nuvem, e ele desaparece no meio das nuvens. A Bíblia diz que os discípulos ficaram parados olhando para o céu, esperando que ele aparecesse de novo, achando que fosse um desaparecimento apenas momentâneo. E eles ficaram parados olhando para o céu e esperando Jesus aparecer novamente. Eu não sei quanto tempo, se foi 30 segundos, se foi 1 minuto, se foram 2 minutos, se foram 5 minutos, mas eles ficaram parados olhando para os céus, na direção da nuvem que Jesus tinha desaparecido. E aí o versículo 11 vai nos dizer que quando eles estavam parados olhando para o céu, 2 varões vestidos de branco, que nós cremos que eram anjos, eles aparecem lá no Monte das Oliveiras, onde os discípulos olhavam para os céus, e eles disseram essas palavras, os quais lhes disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Você pode dizer um glória a Deus? Então olha o que os anjos disseram para os discípulos: vocês estão olhando para os céus, porque Jesus foi embora, estão esperando ele voltar, e vocês podem ficar tranquilos, porque ele vai voltar do jeito que vocês viram ele ir, da mesma maneira vocês virão ele voltar. Então levanta a mão para os céus e diga: Jesus Cristo voltará. Mais forte, diga: Jesus Cristo voltará. Então no dia que ele vai para os céus, os anjos anunciam a volta do Senhor Jesus Cristo. A nossa quarta doutrina, Jesus Cristo voltará, ela é baseada nestes e em alguns outros textos que eu vou mencionar aqui hoje, mas a grande promessa é: Jesus Cristo voltará. E eu quero que você entenda uma coisa: essa mensagem não é uma mensagem qualquer, porque a mensagem da volta do Senhor Jesus Cristo, ela tem que ser viva no nosso coração, porque nós servimos a Cristo, firmados nessa promessa e tendo essa esperança, de que apesar de todas as lutas que nós enfrentamos aqui, apesar de todas as lágrimas que nós derramamos nesta vida, apesar de todas as dores, sofrimentos, doenças e tantas coisas que nós temos que enfrentar, nós temos uma esperança, que um dia Jesus Cristo voltará nas nuvens, ele vai nos levar para os céus, e quando nós chegarmos no céu, nós ficaremos livres de todas estas coisas, e viveremos para sempre com o Senhor. Então essa esperança tem que estar viva no teu coração, porque o crente que tem vivo no coração a esperança de que Cristo virá para buscar você, esse crente não desanima, esse crente não perde as forças diante da luta, porque ele sabe que a luta e a vida é passageira, mas nós teremos uma vida eterna nos céus com o Senhor. Quem crê que vai ter vida eterna com o Senhor no céu, glorifica o nome dele aí por um instante. Essa tem que ser uma esperança que tem que arder dentro do teu coração. Os anjos disseram para os discípulos: podem ficar tranquilos, da maneira que vocês viram ele ir, ele vai voltar para buscar vocês. Diga para quem está do seu lado: Jesus Cristo vai voltar para buscar você. Glória a Deus. Existem alguns textos da palavra de Deus que falam a respeito da vinda do Senhor Jesus. Um deles está em Mateus capítulo 24. Eu quero que o pessoal se prepare aí, e a gente vai ler algumas coisas sobre a vinda do Senhor Jesus. Mateus capítulo 24 fala que um dia Jesus estava com os discípulos no templo. Aonde que eles estavam? No templo. E quando eles estão saindo do templo, o templo de Jerusalém era muito bonito. O templo de Jerusalém era algo assim esplendoroso. Para vocês terem uma ideia,
havia uma porta tão linda, tinha muitas portas, mas uma das portas do templo era tão linda, que ela era chamada de porta formosa do templo. Então o templo era algo lindo, maravilhoso, e quando eles saem do templo, aqui em Mateus capítulo 24, a Bíblia vai nos dizer que os discípulos pararam Jesus do lado de fora, fizeram Jesus olhar para o templo e começaram a mostrar para Jesus a beleza do templo, as colunas do templo, a grandeza do templo. Começaram a falar de toda a grandeza e o esplendor daquele lugar para Jesus. E aí então, no versículo 2, está escrito: Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Apontou para o templo e disse: vocês estão vendo tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eles estavam impressionados e mostrando para Jesus toda a beleza do templo. E Jesus fala: tudo isso daí vai ser derrubado e não vai ficar pedra sobre pedra. E aí então eles continuam o diálogo, a conversa. No versículo 3, fala que eles chegam e se assentam novamente no Monte das Oliveiras, que era um lugar onde Jesus gostava de conversar com os discípulos. E aí, sentando no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram de Jesus e fizeram para Jesus uma pergunta importante. Olha no finalzinho do versículo 3: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então eles perguntaram para Jesus assim: quando que essas coisas? O Senhor falou que o templo vai ser desmoronado, não vai ficar nada. Quando que isso vai acontecer? Quando vai ser o fim do mundo? E quando é que o Senhor vai voltar? Eles perguntaram para Jesus: quando que vai ser a tua vinda? Quando é que o Senhor vai voltar? Quando é que vai acabar o mundo? E aí Jesus começa então a responder a respeito dos sinais do fim do mundo e dos sinais da volta do Senhor Jesus. Quem aqui aguarda ansioso a volta de Jesus? Mas nós temos que estar preparados para essa volta. E aí Jesus começa a responder para eles. Então acompanha comigo o versículo 4. E Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Tenha cuidado para que ninguém vos engane. Versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Olha para o pastor, o que Jesus está respondendo mesmo? Sobre qual pergunta? Quando vai ser o fim do mundo? E quando é que ele vai voltar? Então a primeira coisa que ele responde é: tenha cuidado, não deixa ninguém enganar vocês, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então diga para o irmão do lado assim: ó, não deixe enganar você. Vamos ver alguns sinais? Olha o versículo 6. Sinais de que o mundo está chegando ao fim e que Jesus vai voltar. Versículo 6: ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, porque é preciso, é necessário que isso tudo aconteça. Então, quais primeiros sinais que Jesus fala de que o mundo está chegando ao fim e está perto da volta de Jesus? Guerras e rumores de guerra. Vocês têm ouvido alguma coisa a respeito de guerra? Vocês perceberam? O mundo está em paz, não tem guerra em lugar nenhum. Está tendo guerra? Está tendo rumores de guerra? Eu estou ouvindo falar que tem uns navios militares que estão rondando aí a América do Sul, a Venezuela. Eu estou ouvindo falar que está tendo guerra já há alguns anos, Rússia e Ucrânia. Eu estou ouvindo falar de tantas batalhas, fora as ameaças que são os rumores. Então guerras e rumores de guerras são evidências, sinais de que o mundo está caminhando para o fim e que Jesus Cristo está voltando. Mas olha que interessante, ele fala ainda no final do versículo 6, vocês vão ouvir de guerra, rumores de guerra, mas não fiquem assustados, porque isso é necessário, mas ainda não é o fim. Só está caminhando para o fim, mas ainda não é o fim. O que mais que ele fala? Versículo 7: porquanto
Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Isso aqui são as guerras, tudo bem. Mas que mais que ele fala? Haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Existe fome? Existe fome no Brasil? Sim. Existe fome na América Latina? Existe fome nos outros continentes? Existe fome no mundo? Então é sinal de que o mundo está acabando. É sinal de que o mundo está chegando ao fim e que Jesus Cristo já está às portas. Ele já está voltando. Então ele fala, então haverá fomes, peste. O que é peste, pastor Ricardo? É aquela criança arteira? Não. Vários tipos de pestes, de enfermidades, essas coisas que pega em todo mundo. Vai ter pestes, terremotos em vários lugares. Eu lembro quando eu era novo, outro dia eu era novo, mas eu lembro quando eu era jovem há menos tempo, que a gente ouvia e falava assim, o Brasil é um lugar maravilhoso, porque no Brasil não tem nada que tem nesses lugares do mundo. No Brasil não tem furacão, Brasil não tem maremoto, não tem terremoto, não tinha quê? Não tem vulcão, né? Brasil não tem nada, Brasil só tem praia, mar, sol, só tem alegria, não tinha nada dessas coisas. Mas de repente agora a gente começa a ver aí que o mar está bravo em muito lugar no Brasil, invadindo a terra, invadindo as casas. A gente começa a ouvir falar que está tendo terremoto no Brasil. Quando eu tinha 17, 18 anos não tinha terremoto no Brasil, agora tem terremoto até aqui. Terremoto era só no Japão, agora tem terremoto aqui do lado da nossa casa. Tem um monte de coisa acontecendo. O que é isso? Fala para o irmão do lado, sacode ele e fala assim, Jesus Cristo está voltando. São os sinais do fim, terremotos em vários lugares. Versículo 8: mas todas essas coisas são o quê? O princípio das dores. Essas coisas são o princípio das dores. Aí o versículo 9, fala por irmão do lado assim, fala, ó, se prepara. Fala, se já está ruim, vai piorar. Meu Deus. Por isso que o crente tem que estar preparado. Olha o versículo 9. Então, lembrando, o que Jesus está respondendo mesmo? Qual foi a pergunta? Quando o mundo vai terminar? E quando é que Jesus vai voltar? Ele fala, então, vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão. Vixe, você está preparado para isso? Vão começar a atormentar você e eu que servimos a Deus, servimos a Jesus, e vão matar alguns de nós, e a gente já vê notícias disso. Aqui na América ainda não, mas nós já ouvimos notícias, até recentemente, pessoas sendo mortas nos continentes asiáticos, na China, pessoas sendo mortas nos países socialistas e comunistas, porque servem a Deus, porque servem a Jesus, declaram a fé em Cristo. Isso já está acontecendo e vai piorar. É o que declara a palavra, são os sinais do fim do tempo. E olha aí, então ó, versículo 9, vão entregar-vos para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis o quê? Não, quero ouvir vocês, sereis o quê? Sereis odiados de todas as gentes, odiados de todas as nações, disse Jesus, por causa do meu nome. Quem aqui carrega o nome de Jesus? Dá tempo de desistir, você quer desistir? Mas olha o que está dizendo, você vai ser odiado e odiada por causa do nome de Jesus. E ainda que não seja de maneira muito dura, pesada, mas a gente já sente isso. Quantas pessoas nos odeiam sem a gente ter feito nada para elas, só porque nós declaramos a nossa fé em Jesus. Mas o que a gente enfrenta hoje é light, é leve, é só uma amostra grátis do que vai ser. Porque aqui Jesus está dizendo, ó, vocês vão ser odiados de todas as nações e todas as gentes
por causa do meu nome. Versículo 10: nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Então tem muita gente que nessa hora disse a vida toda que é crente, mas quando começar a ser odiado, perseguido, vai desistir de ser crente, vai desistir de Jesus, vai abandonar, vai escandalizar da fé, vai começar a escandalizar uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Versículo 11: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Puxa os olhos e fala para o irmão assim: abre os olhos, irmãos. O falso profeta, olha para o pastor. O falso profeta, ele tem cara de profeta, ele tem jeito de profeta, ele tem aparência de profeta, mas ele é um falso profeta. É o que nós vemos hoje. Tem muitos que se apresentam como pastores, tem o título de pastor, é chamado de pastor, mas a mensagem que eles pregam é uma mensagem que vai contra aquilo que a Bíblia diz, e eles têm aparência de bons, aparência de piedosos, eles falam com uma voz macia, com uma voz gostosa de se ouvir, eles são bons de argumentos para convencê-los, e é por isso que cada vez a igreja está sendo mais contaminada pelas coisas do mundo, porque as pessoas também estão procurando. A Bíblia diz isso, que no final dos tempos as pessoas iam procurar pastores segundo o desejo do seu coração. A pessoa não está mais procurando igreja e pastor para ser ensinado da verdade. Ele está procurando igreja e pastor que alisa o ego e que diz: não tem importância, você pode continuar sendo adúltero, você pode continuar vivendo uma vida fornicária, você pode continuar sendo desonesto, ladrão, mentiroso, você pode continuar fumando, bebendo, usando drogas, você pode continuar vivendo em adultério, você pode casar homem com homem, mulher com mulher, não tem importância, e Jesus não importa com isso, e você vai para o céu. E a gente vai ouvindo tanta coisa com cara de piedade, e a conversa é porque Jesus é amor, porque Deus é amor e tudo mais, mas a Bíblia, que apresenta Jesus como sendo amor, também apresenta Ele como justiça. O Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, é o mesmo que a Bíblia diz que vai estar no tribunal julgando, e vai estar dizendo para alguns: seja bem-vindo, benditos de meu Pai, e entra para a terra prometida. Mas esse mesmo Jesus vai dizer para os outros: apartai-vos de mim, malditos, porque eu nunca vos conheci, e eles vão ser lançados no fogo eterno do inferno. Esses dias algum pastor disse que fogo eterno não existe, porque o Pai, dizia o pastor de uma maneira tão bonita, a voz aveludada, porque um pai nunca lançaria um filho para passar eternamente no fogo. Então fogo eterno não existe. Não importa se a Bíblia diz que existe, o pastor disse que não existe, então não existe. E quem quer ouvir essas coisas, acredita e fala: é aqui que eu vou ficar. O que é isso? São o quê? Falsos? Então fala de novo para o irmão assim: abre os olhos. Eu disse esses dias e quero repetir para vocês: o Evangelho, o papel do Evangelho não é passar a mão no nosso cabelo, não é ficar massageando a gente. O papel do Evangelho é confrontar a nossa vida, e é levar a gente a mudar de vida, porque quem não muda de vida até hoje não teve um encontro com Cristo. Quem tem um encontro com Cristo muda de vida. Fala por um lado assim: a gente precisa mudar de vida. Mas vamos continuar, o tempo está passando e eu tenho que terminar. Versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o que vai acontecer? O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem é que vai ser salvo? Quem é que vai ser salvo? Eu quero ouvir. Aquele que perseverar até o fim. E Jesus fala isso dentro desse contexto: vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser odiados, tem gente que vai matar vocês, tem gente que vai prender vocês, vocês vão passar por um monte de luta por causa do meu nome, um monte de gente vai desistir, vai se escandalizar, vai abandonar, mas Jesus termina: mas só será salvo aquele que perseverar até o fim. Fala por um lado assim, ó: vamos perseverar até o fim. Fala para ele.
Quem vai perseverar até o fim aí? Toca aqui na minha mão, toca aí, ó. Quem vai perseverar até o fim? Você pode dar um glória a Deus e aplaudir Jesus bem forte, mas você tem que saber que vai ser difícil. Vai ser difícil. Vai ser difícil, mas você vai perseverar, porque você é de Cristo de verdade. Então não adianta vir falso profeta, pastor com cara de piedade, com voz aveludada, dizendo que todo mundo vai ser salvo. Você pode viver do jeito que quiser que vai ser salvo. Só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Quem perseverar até o fim. Fala aí, eu vou perseverar. Não, com mais convicção, fala, eu vou perseverar. Aí ele fala no versículo 14: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e então em testemunho a todas as pessoas, e então virá o fim. Uma das condições para que venha o fim é o evangelho do reino ser pregado em todo o mundo, para todos os povos. Sabe por que eu posso afirmar que nós estamos, se isso ainda não aconteceu, já está muito perto de acontecer? Porque antes nós dependíamos de ir até os lugares para pregar o evangelho. Hoje não mais. Hoje o evangelho chega nas pessoas pela televisão, pelos rádios, pelas redes sociais, pela internet, de todas as formas, em qualquer lugar do mundo, em qualquer canto do mundo, as pessoas têm acesso ao evangelho, e o evangelho do reino está sendo pregado. E é por isso que eu digo para vocês, todo crente fica perdendo, tem crente que fica perdendo tempo de postar besteira e idiotice. Eu fico chateado e triste quando eu vejo o irmão na rede social jogando indireta para os outros, brigando para os outros, respondendo para os outros, perdendo tempo de brigar. Não faz isso. Você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Vai nas redes sociais e prega o evangelho, posta lá, post falando de Jesus, falando a respeito da palavra de Deus, porque a palavra do reino do Senhor tem que chegar em todos os lugares, para que Cristo possa voltar e buscar a sua igreja. Quem quer que Jesus Cristo volte aqui? Fala, eu quero a volta de Jesus. Então fala de Jesus. Fala de Jesus em todos os lugares, inclusive nas redes sociais. Nas redes sociais. Aí depois, continua. Vamos ganhar um tempo um pouquinho aqui. Versículo 21. Jesus está respondendo ainda quando que vai ser o fim do mundo e quando que ele vai voltar. Porque haverá então grande aflição. O que vai ter? A grande aflição é coisa boa? É coisa ruim. Vai ter grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. A aflição que vai vir, Jesus está dizendo assim, nunca aconteceu em toda a história do mundo. Vai vir uma grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. E ele fala, vai ser tão duro, que se naqueles dias, versículo 22, não fossem abreviados, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Ele está dizendo assim, ó, a aflição vai ser tão grande, que ninguém seria capaz de suportar essa aflição, nem eu, nem você. Aí ele fala assim, ó, mas por causa dos escolhidos, cadê os escolhidos do Senhor aqui? Mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Olha como o amor de Deus por nós é tão grande. A aflição vai ser tão difícil que ninguém é capaz de suportar, nem a gente que ama a Cristo. Mas por amor a nós, Ele vai abreviar esse tempo de aflição. Ele vai permitir a aflição um tempo suficiente para que eu e você consigamos suportar e perseverar até o fim, para sermos salvos e encontrar com o Senhor Jesus. Aí ele fala assim, 23, então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. A gente se impressiona muito com sinais, mas os sinais e as maravilhas vão ser usados para enganar. Está dizendo aqui.
E eis que eu vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E o 27 diz assim: porque assim como o relâmpago que sai do oriente se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus voltar, olha aqui, ó, quando Jesus voltar não vai ser um segredo. Quando Jesus voltar, a Bíblia fala, vocês já viram o relâmpago? Relâmpago corta o céu. E normalmente relâmpago acontece na hora da chuva. Na hora da chuva está escuro, e aí aparece aquele clarão, e não tem como você não perceber, não tem como você não ver o relâmpago. Ele chama atenção porque ele brilha na escuridão, e ele corta o céu de um lado até o outro. E Jesus está dizendo, assim como o relâmpago corta o céu de um lado até o outro, assim vai ser a vida do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, todos nós vamos saber que ele voltou. Então, se alguém fala, não, ele já voltou e está em tal lugar, é mentira. Ele já voltou e ele está ali, não. Quando Cristo voltar, todos saberão, Jesus Cristo voltou. E nós esperamos ansiosos este dia. Quem está aprendendo aí, entendendo, diga um glória a Deus bem forte. Agora, olha só que interessante. Versículo 29. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma outra extremidade dos céus. Diz que ele vai aparecer nas nuvens, todo olho virá, e ele vai dar ordem, e os anjos vão ajuntar os salvos, os escolhidos de todos os cantos da terra, para se encontrar com o Senhor Jesus. E eu quero terminar mencionando rapidamente para vocês 1 Tessalonicenses capítulo 4. E aí, ó, vocês estão aí no computador, vocês vão lendo e vão colocando os versículos, que eu só vou falar agora para terminar. Olha só. Quando Cristo voltar, e ele já está voltando, diga por um lado assim, ó, Jesus Cristo está voltando. Quando Cristo voltar, a Bíblia diz como vai ser. Existem dois grupos de crentes ou de cristãos. Quantos grupos? Faz comigo, dois grupos. Primeiro grupo, nós que estamos vivos servindo a Cristo. E o segundo grupo, aquelas pessoas que já morreram servindo a Cristo. Minha mamãe está lá, minha irmã está lá, no grupo daqueles que já partiram servindo o Senhor Jesus. Aí, quando Cristo voltar, a palavra do Senhor diz o que vai acontecer. O apóstolo Paulo diz assim: quando Cristo voltar, no dia do arrebatamento, o que é o arrebatamento? É quando Cristo vai levar a igreja para se encontrar com Ele. Quem vai se encontrar com Jesus aí? Então, no dia que Cristo voltar, olha o que vai acontecer. A Bíblia diz que nós que estamos vivos, digamos que Ele volte agora, nós que estamos vivos, não precederemos os que dormem, os que já morreram, não vamos primeiro que eles. Não é assim, a gente vai encontrar com Jesus, e aí depois os que morreram vão lá, não. Jesus diz assim: quando Cristo aparecer nas nuvens, olha para mim assim, ó, tudo que eu vou falar agora, eu vou demorar uns 5 minutos para falar, vai acontecer em um piscar de olhos. Já aconteceu. Mas como vai ser? Cristo apareceu nas nuvens, lá no céu o anjo tocou a trombeta, Deus dá ordem, toca a trombeta, o anjo toca a trombeta, Jesus entende que é hora de voltar para buscar a igreja, Jesus aparece no céu, nas nuvens, para buscar a igreja dele. Então, o que acontece? Ao mesmo tempo, ó, os que morreram em Cristo, você concorda que quem morreu já está sepultado e não tem mais corpo? Porque os bichos já comeram todo o corpo, não é assim? Mas aí quando eles ressuscitam, eles não ressuscitam fantasmas. Quando eles ressuscitam, eles recebem um novo corpo. Você pode dar glória a Deus aí?
Então os que morreram e o corpo foi todo comido pelos vermes, não tem problema. Na hora que Cristo aparece nas nuvens, eles ressuscitam, mas não ressuscita fantasma. Eles ressuscitam recebendo um novo corpo, que a Bíblia chama de corpo glorificado, porque é o corpo que a gente entra nos céus. E ao mesmo tempo que eles estão ressuscitando, olha, igual que eu estou dizendo, ao mesmo tempo que eles estão ressuscitando, recebendo um novo corpo, nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque, Andréia, você não vai entrar no céu com esse corpo. Everton, você não vai entrar no céu com esse corpo. Você não vai, Neide, entrar no céu com esse corpo, porque esse corpo aqui é corruptível, ele não entra nos céus. Mas, Raimundo, você vai receber um novo corpo para entrar nos céus. Um novo corpo para entrar nos céus. Os mortos ressuscitam com um corpo glorificado, e ao mesmo tempo o Senhor transforma o nosso corpo no corpo glorificado. E agora está tudo igual, ó. Os mortos ressuscitaram com um corpo novo, e nós também estamos com um corpo novo. Aí o que acontece? Todo mundo junto, os mortos ressuscitados e nós transformados, começamos a subir para encontrar Jesus Cristo. E o encontro com Jesus Cristo não vai ser na terra. Está escrito aí, põe o versículo, acha aí, põe para a gente. Diz que esse encontro vai ser no céu, no alto, nos ares. Jesus não vai pôr o pé na terra, ele vai ficar nas nuvens esperando. Por isso que chama arrebatamento. Ele arranca a gente da terra e leva a gente para encontrar com ele no alto, nos céus, nas nuvens. Fala por irmão do seu lado assim, ó: se você ficar firme, se você perseverar até o fim, acredite nisso. Fala para ele, você vai voar. Acredita nisso. Se você permanecer firme até o fim, você vai voar. E a gente quer terminar dizendo o seguinte: 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Para terminar, pode ficar em pé no seu lugar. Ó, aí o apóstolo Paulo termina dizendo assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com os mortos que ressuscitaram. Seremos arrebatados juntamente com eles. Em que lugar que vai ser? Nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E aí ele termina com essa frase que eu quero que você diga junto comigo, bem forte. Vamos lá, 1, 2, 3. Não, volta lá ao final do versículo. Vamos lá, 1, 2, 3. E assim estaremos sempre com o Senhor. Vamos lá falar mais uma vez isso, 1, 2, 3. E assim estaremos sempre com o Senhor. Essa é a nossa esperança. Nós vamos estar para sempre com o Senhor. Então, quando você estiver nas lutas, nas dificuldades, nos problemas, quando você estiver chorando e o inimigo querer falar para você: ó, não está adiantando nada, não está valendo a pena, você vai dizer no seu coração, você vai abrir a sua boca e declarar: Jesus Cristo voltará para me buscar. Jesus Cristo vai voltar nas nuvens, vai me levar. E quando Jesus levar a gente para os céus, glória a Deus, põe para a gente aí Apocalipse. Apocalipse 21. Ó, vamos terminar para orar? Aqui. A gente já chorou e provavelmente vamos chorar algumas outras vezes. A gente teve alguns problemas, muitas lutas. Jesus avisou que a coisa vai ficar pior. Mas aí Jesus Cristo voltará. E quando Ele voltar, Ele vai tirar a gente da terra e vai levar a gente para os céus. E a gente acabou de ler: e estaremos para sempre com o Senhor. Fala assim, ó: eu vou estar para sempre com o Senhor. Aí a gente chega no céu. A gente encontra com Ele nas nuvens, e a gente chega no céu, onde a gente vai estar para sempre com o Senhor. E aí o que vai acontecer? Lá no céu, ó, a visão do João no Apocalipse sobre o céu que a gente vai. Esse aqui é o lugar que você vai, viu? Não, deixa eu falar de novo. Esse aqui é o lugar que você vai. Esse aqui é o lugar que você vai.
Ele fala assim, ó, desse lugar que eu e você vamos, a gente tem um encontro lá, não falta do encontro, hein? Eu quero ver você lá. Ele fala, eu vi um novo céu e uma nova terra. Volta. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Versículo 2. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que é para onde a gente vai. Eu vi a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. Versículo 3. E ouvi uma grande voz, aonde? Que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E o versículo 4 para terminar. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ei, olha aqui, ó. Sabe por que a nossa esperança é que Jesus vai vir buscar a gente? É porque aqui a gente chora, mas no céu a gente não vai chorar. Aqui a gente tem dor, mas lá no céu não vai sentir dor. Aqui a gente sofre, mas no céu não vai sofrer. Aqui a gente tem problemas, mas lá não vai ter problema. Aqui a gente precisa clamar e pedir o socorro do Senhor, mas lá não vai precisar, porque lá no céu todas essas coisas vão acabar. E lá no céu sim, nós vamos viver uma vida de paz, de alegria, de vitória, uma vida plenamente abençoada para a glória do Senhor. Quem é que vai para o céu aí? Quem é que vai ficar firme? Então guarda essa palavra no seu coração. Jesus Cristo voltará para buscar você, e o importante é que você esteja preparado. Eu tinha mais coisas para falar, mas o tempo não me permite mais. Mas eu quero dizer para você, esteja preparado e preparada, porque Jesus Cristo voltará. Vamos falar com o Senhor. Feche os teus olhos. Senhor Deus,